Boa tarde, Neto. Boa tarde, João. Boa tarde, amigos ouvintes. Queria saudar também a Assis Almeida, presidente da Caixa Ciência, que está aqui nessa grande missão de servir a advocacia, que é a caravana da Caixa Assistência. O nosso presidente da subseção de Cajazeiras, João Pereira, sua esposa, doutora Anastácia, doutora Melissa, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, que aqui se encontra. É uma grande alegria, mas hoje a nossa estrela maior chama-se João Deus Querido Filho, que é o nosso coordenador nacional de interiorização, que vem fazendo um belíssimo trabalho, honrando a advocacia sertaneja e honrando a OAB da Paraíba. Doutor João de Deus, boa tarde. Boa tarde, Zé Neto, boa tarde os telenautas que estão nos assistindo e as pessoas que estão nos ouvindo nesta cadeia de rádio aqui no sertão da Paraíba. Cumprimentar Paulo Maia, que nos honra com a sua presença na qualidade de sempre presidente e de um presidente sertanejo, né, da OAB. Cumprimentar Assis Almeida, presidente da Caixa de Assistência, cumprimentar João Pereira, que é o nosso presidente aqui da OAB local, as queridas mulheres advogadas, doutora Melissa, que preside a Comissão da Jovem Advocacia da Seccional e também a conselheira seccional, e doutora Anastácia, que é advogada digníssima, primeira-dama da nossa OAB local. E cumprimentar, portanto, quem está nos assistindo, especialmente as mulheres. Todas elas, pela sua importância, pela sua singularidade, né, pela sua essência e sensibilidade nas diversas áreas da sociedade. E eu vejo com muito mais competência as mulheres que são advogadas, ou as advogadas que são, logicamente, mulheres, né, talvez ainda mais, com mais capacidade dos homens, pela sensibilidade, que é uma profissão tão delicada no cumprimento dessa missão. Então, minha primeira fala, Zé Neto, é de parabéns, mas também de muito reconhecimento, de muito respeito, e quiçá que tempos futuros a gente possa ir dia a dia catequizando e acabando essa diferença, acabando qualquer tipo de violência que as mulheres possam sofrer ainda nesse tempo que não se admite mais, quando se deve privilegiar e viver a dignidade humana. João de Deus e Paulo Maia, quais são os principais desafios, o que já foi feito por parte da Ordem para que a mulher, a advogada, ela tenha o seu espaço? Por exemplo, hoje nós temos na Ordem dos Advogados do Brasil a paridade de gênero. Obrigatoriamente, todas as diretorias têm que ter 50% dos cargos ocupados por homens, 50% dos cargos ocupados por mulheres. Além dessa paridade de gênero, que muitas das vezes a gente olha somente como um número, um percentual, o que a OAB tem feito para que a mulher advogada ela tenha realmente espaço de fala e de ação? Hoje pela manhã nós estávamos num debate, numa mesa redonda com a doutora Júlia Massi, que é a diretora do Senac aqui em Cajazeiras, do lado da OAB da Paraíba, ao lado da OAB de Cajazeiras, e a gente estava falando sobre que discursos são bons quando corresponde à ação. E nada melhor do que indicadores para você mostrar o que essas ações corresponderam. Então, antes da paridade, na OAB da Paraíba, foi criada a Comissão de Combate à Violência e Impunidade contra a Mulher, ainda em 2016, na nossa primeira gestão. Depois, foi criada a Rede de Sororidade, que é um órgão da OAB, muito mais do que uma comissão, que visa fomentar políticas públicas de inclusão e de defesa da mulher naquilo que ela é em sociedade, na advocacia. Depois, ainda em 2020, criamos o Observatório de Candidaturas Femininas, que é exatamente buscando fomentar a participação política da mulher na OAB e fora dela, até mesmo ajudando dentro do processo político de inclusão das mulheres na política de uma maneira geral. Então, esses três elementos, para mim, são indicadores de ações concretas e não apenas a retórica. A outra é a participação efetiva da mulher. E aí eu trago mais indicadores também. Ao entregar a OAB da Paraíba em 30 de dezembro de 2021, nós tínhamos 52 comissões com 1.004 membros. Desses 1.004 membros, 56,3 eram de mulheres. Mais da metade eram vice-presidentes de comissão, outra tanto presidente de comissão e muitas membros de diretoria. Ou seja, as mulheres se sentiram acolhidas na OAB, se sentiram pertencentes da casa e dela ocuparam. E a paridade veio e a eleição colocou 3 diretoras. Nós temos hoje uma vice-presidente, uma secretária-geral adjunta e uma diretora tesoureira, 3 conselheiras federais e mais da metade das conselheiras estaduais. E essa política de inclusão de mulheres, ela vem se repetindo, sobretudo na gestão anterior, na gestão que sucede, porque na hora em que você traz um determinado patamar, você não pode mais regredir. É o mandamento de otimização social, né? Vedação de retrocesso social, que é um princípio constitucional que faz com que determinadas conquistas não podem mais ser perdidas. Elas só avançam.
E a outra parte também que julgo muito importante foi a política de interiorização, muito mais do que trazer a OAB para o interior, é trazer também este olhar de inclusão da mulher aqui no sertão também da Paraíba, que era uma coisa que tanto eu quanto o João, e agora a Joana também, nós defendemos no discurso e dizemos para a mulher: venha que você será bem acolhida, você vai ser respeitada, você não vai ser alvo de abuso nem de assédio, você vai ser vítima, você vai ser alvo de respeito, de inclusão e de empoderamento. Acredito que isso é que vem sendo feito e é um caminho sem volta. João de Deus. Certeza, é um caminho sem volta. As ações que Paulo resume, ela nos traz para a prática a presença da mulher nos espaços de poder, especialmente na Ordem dos Advogados. Né? Além da diretoria da Seccional Paraíba, hoje, que tem 3 mulheres e 2 homens, a nossa diretoria local da subseção também tem 3 mulheres e 2 homens. Eu tenho uma coordenação nacional de interiorização, que ao meu lado tem 5 coordenadoras adjuntas, uma de cada região do país, 5 mulheres brilhantes que me ajudam muito, com sensibilidade, com ideias, enfim, inovando no nosso trabalho, e não há como deixar de reconhecer a importância e a competência da mulher. Eu não tenho no meu discurso, nem Paulo, nem Johnny, e nem os nossos diretores, na verdade nós temos um discurso de acolhimento para as mulheres, para que elas possam ser quem quiser e na OAB participar do que quiser. Hoje, doutora Melissa pode me ajudar, eu acho que mantém-se esse número. A maior quantidade de presidentes de comissões na OAB Paraíba são mulheres. No Brasil, nós temos hoje mais mulheres advogadas do que homens. Na Paraíba, esse quadro está quase empatado, né? E acho que nesse caminho que é sem volta, como disse Paulo, as mulheres daqui a pouco também passam em número os advogados, enfim, só cabe a todos nós o respeito. E para que essa diferença? Né? Para que diferenciar? Não há diferença, absolutamente. Há uma igualdade e eu digo até há uma competência maior da mulher que se desdobra em tantas outras funções, especialmente a de mãe, para também advogar, para também se dedicar, para também cumprir a missão que tem. E basta só dizer uma diferença para a sociedade. Qualquer mulher empregada, funcionária pública ou detentora de uma CLT tem um prazo maior quando está lactante, quando está pós-parto para uma licença maternidade, e a mulher advogada só tem 30 dias pelo CPC. Ela só pode suspender os seus prazos por 30 dias após o parto. Isso mostra, portanto, que a mulher advogada é ainda mais encorajada, é ainda mais forte para essa missão que é tão difícil. E, portanto, as mulheres, mais uma vez, a minha palavra de respeito e de reconhecimento. Agora, diante dessa conversa direta, por exemplo, hoje pela manhã, um café da manhã, uma mesa redonda com advogadas, com mulheres que atuam no dia a dia. Qual é a principal, não diria reclamação, mas qual a principal demanda que a mulher advogada ela traz consigo, principalmente aqui na Paraíba? É mais ou menos aquilo que João falou. Ela já se sente acolhida, mas ainda encontra muitos desafios fora da instituição. Ao olhar ainda para uma mulher como alguém alienígena no meio do trabalho, refletindo-se na própria remuneração, a mulher advogada enfrenta esses desafios ainda maiores. Nós temos mulheres advogadas já no meio criminal, que vão para presídios, para delegacias de madrugada, ambientes que antigamente eram predominantemente masculinos, e que você nunca imaginaria encontrar uma mulher numa delegacia de madrugada na lavratura de um auto de prisão em flagrante, e hoje você encontra de uma maneira muito natural. Né? Quando fomos fazer a instalação. Antigamente havia um escândalo quando se viu uma mulher, com certeza, uma advogada, por exemplo, em uma delegacia ou num presídio. E hoje é a coisa mais normal do mundo, né? Mas em outros espaços ainda encontramos dificuldades. Nesse dia eu estava falando com os colegas da ESA, lá em João Pessoa, e que estavam querendo fazer um evento de direito imobiliário e queriam, obviamente, trazer a paridade para o evento. E não encontravam ainda mulheres que pudessem palestrar em direito imobiliário, que tivessem, que se apresentassem como tal, né? Uma coisa é você ter uma mulher, um advogado que milita na área, mas é diferente alguém que se apresenta como alguém que quer tem uma autoridade no assunto, dá palestras, escreve livros, faz conferências, e eles estavam encontrando isso. Então, ainda há áreas que a mulher precisa avançar, e nós sabemos que, como o João muito bem falou, não tem diferença alguma. As mulheres, às vezes, têm muito mais capacidade do que homens em determinados segmentos. Então, precisa se avançar muito ainda. O lugar, ainda temos... Um dia desse eu estava vendo uma reportagem de uma advogada que, ao entrar num fórum grávida, tinha que passar por um raio-x. Quando isso não pode. Então, a gente ainda encontra ambientes
que não se prepararam para acolher uma mulher profissional, com as suas características, como a maternidade, como o cuidar de filhos, né? Espaço que tem um fraldário e amamentação. E esse dia mesmo eu estava falando com a diretora tesoureira, Leilane Soares, e ela me falou uma coisa: a OAB de Paraíba, Assis, ainda não tem um fraldário, uma sala de amamentação lá na OAB, como poderia ter em Cajazeiras também, nas subseções, onde a mulher vai com seu filho e precisa ter um lugar da casa dela onde possa ter. Nós já instalamos em alguns lugares, mas na nossa casa nós ainda não temos. Quer dizer, foi uma mulher teve uma visão que às vezes a gente está lá convivendo no dia, mas não percebi. E são apenas alguns exemplos de muitas barreiras, de muitos desafios que precisam ser vencidos ainda, Neto, e outros são históricos, né? Outros são históricos. A mulher que ainda não é respeitada por ser mulher, independente de ser advogada ou não. A disparidade salarial, ao meu ver, é um dos elementos mais gritantes. E a ocupação de cargos públicos também é algo muito preocupante, né? Eu estava falando esses dias com o desembargador Leandro, e ele falou que a dissertação de mestrado dele vai ser a de alteração da lei eleitoral para que o financiamento de candidaturas femininas efetivamente aconteça, que as mulheres tenham que de fato mostrar e não apenas ser uma maquiagem, né? Para impedir a fraude das candidaturas femininas. E uma das coisas que a gente fez quando criou o Observatório de Candidaturas Femininas é dizer: a política precisa de vocês. E não apenas uma cota que acaba sendo desvirtuada, acaba sendo fraudada, candidaturas laranjas de mulheres. Então um cumprimento de tabela, de uma obrigatoriedade apenas. Mas o que a gente também nota? Que a mulher não sente apetência pelo poder. Ou então acha que aquele ali não é um espaço dela. A OAB da Paraíba e a OAB Nacional hoje, a gente sabe que a mulher se sente à vontade dentro da OAB. Ela sabe que é a casa dela também. Mas isso não ocorria também, até bem pouco tempo atrás. E eu queria trazer também um dado interessante, que apesar de eu, como presidente, ter sido favorável à paridade, a OAB da Paraíba, o Conselho, foi o único que votou contra. Perdemos por 2 votos diante de todos os demais conselhos seccionais. Então ainda há muitos desafios. E isso quero dizer para você que isso foi de uma disputa democrática. Num determinado momento, votou predominantemente, não obstante, eu como presidente tenha votado em um determinado setor. Então, nós temos muito a avançar ainda, né? Em mudança de consciência, mudança de mentalidade, de homens e de mulheres também, sim, que acham que não podem ocupar determinados espaços. Se autolimitam, se autossabotam e desconstroem a luta por aquelas que querem empoderamento. E quando eu falo isso, eu não falo de bandeiras, nem de bandeiras ideológicas, nem de bandeiras de feminismo, nem de machismo. Eu falo de uma bandeira constitucional. Homens e mulheres são iguais perante a lei. E quando um advogado ele recebe a carteira, ele promete defender a Constituição. Todos prometem defender a Constituição. E a Constituição diz que não há diferença de sexo, raça, credo, todos são iguais perante a lei. Precisa só a efetividade. Então não há nada mais justo que um advogado defender a igualdade entre seres humanos e entre homens e mulheres. E na interiorização, João de Deus, você tem acompanhado de perto a realidade de muitas mulheres, não somente da Paraíba, porque a gente está falando de uma coordenação nacional da interiorização, que foi criada, inclusive, agora na gestão de Beto Simonetti, no Conselho Federal da OAB. E qual a realidade, por exemplo, nesse Brasil, né? Você tem visitado não somente os grandes centros, mas também o interior, principalmente voltada à participação feminina na OAB. Primeiro, me permita fazer um parêntese para fazer um reconhecimento público, e nada melhor do que aqui na presença de Paulo Maia de Assis, porque, na verdade, a coordenação nacional existe, pela uma sensibilidade do presidente Beto Simonetti e de toda a diretoria, mas indiscutivelmente por uma articulação política de ordem entre Paulo, entre Assis, entre também o presidente Arisson Tagino, que convenceram, que demonstraram ao presidente Beto Simonetti a necessidade de levar essa pauta que a Paraíba deu aula, fez escola na interiorização das suas ações, para um plano nacional. Quando você fez a pergunta assim, se há alguma diferença entre os serviços que se recebem na capital e no interior, absolutamente não. Inclusive eu destaco, por exemplo, que até a última vacinação que foi feita agora, no mesmo dia, nas 11 subseções, estavam lá a vacina disposta, sem mais aquele calendário de começar por João Pessoa e terminar em Cajazeiras. Então isso é paridade, isso é igualdade, isso é um olhar igualitário para a gente chegar
a todos os advogados e advogadas. A interiorização tem esse papel, até porque nós temos vários Brasis dentro de um só. Né? Eu digo isso, eu tenho em São Paulo 260 subseções, eu tenho no Acre uma única subseção. Né? Nós temos seccionais, Paulo foi presidente e foi presidente do Colégio de Presidente, que não se conseguem sustentar sozinha pela quantidade de advogados que tem e no segundo semestre precisam de ajuda de um Conselho Federal. E é para isso, portanto, que a interiorização também entra para esse olhar, porque nós temos um dado agora recente, de setembro do ano passado, um levantamento feito pelo Conselho Federal, 50,4% da advocacia do Brasil está no interior dos estados, né? Não na capital, não na região metropolitana. Logo, esta pauta é para a maioria dos advogados e advogadas do Brasil. Né? E sem querer atingir ou diminuir qualquer outra pauta que o Conselho Federal, que a OAB possa fazer, de direitos humanos, da mulher advogada, da jovem advocacia, das prerrogativas, da defesa da democracia, mas a interiorização é também uma pauta necessária e quiçá que ela fique perene na OAB, para que a OAB possa ir chegando aos poucos, igualando ao jogo em cada um dos rincões. Na última sexta-feira, por exemplo, para mim, foi um dia de muita emoção, pela quantidade de mensagens que eu recebi, presidente Paulo, que ao mesmo tempo, em regiões diferentes do país, no Centro-Oeste, no Mato Grosso, na cidade de Sinop, no Mato Grosso, e Xinguara, no Pará, no Norte e Centro-Oeste, nós conseguimos fazer, no mesmo dia, na mesma hora, 2 inaugurações de subseções. Ou seja, o presidente Beto presente numa, fazendo uma transmissão para outra e chegando longe, né? E ele dizia, João, você não imagina a quantidade de agradecimento de pessoas nos elogiando pela pauta. E aí esse trabalho continua. O presidente João já destacou, na próxima semana nós estamos entregando o primeiro lote de kits de informática para todo o Brasil, são 500 por semestre, até o final da gestão serão 2.000 kits para o interior do país, a Paraíba vai ser contemplada nesse primeiro e também nos demais. Nós vamos, nessa próxima semana agora, dia 16, eu estarei em Salto, em São Paulo, para a inauguração de uma subseção. No dia 17, em Jundiaí, São Paulo, para a inauguração de outro equipamento. No dia 20 de março, em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, nós vamos inaugurar lá um grande espaço com lactário, com brinquedoteca, com mais de 30 baias, 30 locais de estudo, de trabalho para os advogados, que estão, portanto, naquela região do país. E esse trabalho na verdade, um trabalho que vai ainda mais crescer e vai chegar muito longe, porque é uma pauta que tem, inclusive, uma sensibilidade da direção nacional que está empolgada, entusiasmada com isso que levando as ações do serviço e a presença do Conselho Federal. E isso serve também, portanto, para igualar e para envolver, inclusive, as mulheres, porque acho que a grande missão da advocacia e da OAB, como direção, não é apenas estabelecer a paridade, mas é estimular as mulheres para que elas possam vir à OAB. Hoje nós tivemos um evento na OAB Cajazeira que só tinha de homens. Eu, Paulo Maia, João e Assis Almeida. O restante são as mulheres, cada uma ocupando o seu espaço, sendo bem-vinda, inclusive encorajando aquelas que, por timidez, por falta de tempo, enfim, por algum motivo não veio ainda, mas tenha certeza que a OAB está de braço aberto. E o exemplo, portanto, está aqui da nossa querida Melissa, que faz um grande trabalho como mulher na comissão da Jovem Advocacia da OAB Paraíba, dentre outras tantas mulheres, em nome dela, portanto, recebendo esse meu reconhecimento de que elas comandando e dirigindo, nós estamos muito bem representados.